Dando continuidade então à nossa aula 6, a parte 2 trata então de transformar, individualizar, né, esses objetos aqui. Então eu deixei os mesmos objetos da aula passada, para que vocês identifiquem então que era tudo um objeto apenas, né? E agora eu vou transformar eles em vários objetos separadamente. Então o comando para isso é o expl, tá? Que é o explode. Ou vocês podem ir direto aqui pelo ícone, tá? Depois de vocês digitar o comando ou clicarem no ícone, vocês podem selecionar os objetos. Vocês podem também fazer o contrário. Primeiro selecionar os objetos e depois apenas clicar em cima do ícone, tá? Então, ó, vou fazer o contrário, dei o comando, selecionei o objeto e vou dar um Enter. Agora, se eu quiser pegar essa linha aqui, eu consigo pegar, tá? Antes eu não conseguia, antes eu estava com ela num objeto apenas, tá? Então, o comando para isso, agora eu vou fazer a outra forma, né? Vou primeiro selecionar e depois vou dar o comando expl. E um Enter, aí já basta para ele ter individualizado os objetos. Tá? Vou fazer aqui também com esse aqui. Ó, vou selecionar e dar o comando expl. Enter. Agora vamos dar uma olhada. Vamos tentar selecionar esse aqui. Tá? Esse aqui é um dos conjuntos que foi utilizado para montagem, né, da ferramenta Array Polar. Agora eu vou selecionar esse aqui, vou dar o comando expl e um Enter. Agora eu só tenho esse bloco, que foi o primeiro bloco que eu montei com o array retangular, tá? Então, do polar nós fizemos, aliás, do retangular nós fizemos o patch, que é o com curvatura, depois curvatura fizemos o polar. Então, agora eu estou indo no sentido contrário. Então, primeiro eu desfiz aquele objeto que era um objeto apenas do array polar, depois eu transformei o array polar em vários objetos, depois em vários objetos do array patch, que é com curvatura, e agora eu vou transformar o array retangular num objeto apenas, tá? Selecionei e vou dar o comando expl, Enter. Agora, se eu quiser pegar apenas uma dessas circunferências, agora eu consigo, tá? Mas isso eu vou conseguir nesse aqui, porque esse foi o único que eu selecionei, tá? Esse aqui ainda está num objeto apenas. Aí eu vou ter que dar o comando expl e conseguir pegar também uma delas. Tem alguns desses que ainda estão montados, né? Ó, esse aqui ainda está com todos os objetos do patch, tá? Esse aqui também, ó. Então, se eu quiser, da mesma forma, vou ter que dar um expl. Ele se desmontou em vários objetos, só que o objeto ficou desse tamanho, expl de novo, e agora sim eu consigo pegar uma das circunferências. Tá? Então, essa é a forma de desconstruir, né? De explodir aquela imagem e transformar ela em várias. E como é que se faz para juntar isso? Tá? Para juntar isso, é o comando join. Tá? Então, digamos que eu queira pegar uma dessas pás aqui. Ó. Vou selecionar essa pá, todos os objetos que eu quero juntar, e vou dar o comando join. Tá? Que vocês podem simplesmente clicar em J e Enter. Tá? Então, clico aqui no join, e ele vai informar o seguinte aqui, ó. 4 objetos foram convertidos numa polilinha. Tá? Você consegue ver aqui, ó. 4 objetos convertidos numa polilinha. Se eu clicar agora para selecionar numa das linhas, tá? Eu consigo ver que ele se transformou numa polilinha. Agora as outras demais não. Tá? Então, se eu quiser fazer com isso tudo, vocês vão ver que nem todos os objetos conseguem ser transformados numa polilinha. Vamos ver se esses aqui conseguem. Tá? Vou dar o comando join. Tá? Ele selecionou 11 em polilinhas. E agora eu vou selecionar aqui, ó. Viu? Ele juntou separadamente. Por que ele faz isso?
porque não existe uma conexão entre uma linha e outra, né? Entre um objeto e outro. Não existe uma conexão. Tá? Então, quando não há conexão, eu só consigo transformar numa polilinha como se eu tivesse feito com a polilinha, né? Eu só consigo transformar aquela que teve um início e um fim, tá? E nesse caso, como ele não tem ligação com o outro objeto, eu não consigo fazer essa transformação, né? E juntar. Vamos demonstrar aqui fazendo uma união, né, com a linha, tá? Eu vou unir essa linha aqui com essa aqui, tá? E agora eu vou pegar todos os objetos de novo, dar o comando J Enter. Agora vamos dar uma olhada aqui nesse objeto. Agora ele é um objeto apenas, então eu necessito que tenha uma conexão entre os objetos para eles se transformarem num objeto apenas. Mais de um objeto conectado vira um apenas. Tá bem? Então, a princípio, esse é um contrário do outro. O explode e o join. Tá? Bom, para finalizar aqui, nós temos outra questão, outra ferramenta, né, que é o offset. É a última ferramenta que nós vamos ver aqui do Modify. Para aqueles entusiastas, então, que querem aprender mais ferramentas, né? Nós não temos tempo para aprender todas elas do AutoCAD, mas essas aqui já são as mais utilizadas, tá? Então, vocês podem ainda se aventurar aqui utilizando essas ferramentas, tá bem? Então, vamos pro comando offset, tá? Então, vou pegar aqui um retângulo, vou colocar aqui as dimensões 200 e 100. Tá aqui ele, bem pequenininho. Tá, então, tendo ele, né, nós vamos fazer uma cópia agora, para vocês entenderem. Isso aqui eu acho que até já tinha mostrado para vocês em outra aula. Vou copiar aqui do lado. Tá bem. Vou dar um explode nesse aqui, o XPL, e agora ele está individualizado, tá? Vamos utilizar aqui agora o offset, tá? O comando para o offset é O Enter, tá? Então dei um comando, ele vai fazer uma pergunta: que distância você deseja fazer o offset? Eu vou colocar, acho que para visualizar muito bem, eu acho que é bom uns 20 milímetros, tá? Aqui para vocês. E agora eu tenho que selecionar o objeto. Tá? Se eu selecionar o objeto aqui, ó, vocês vão ver que ele vai construir como se fosse uma parede. De que tamanho? 20 milímetros. Tá? Então, eu posso fazer ele para dentro ou para fora. Isso vai depender para que lado do cursor que eu vou mover. Para que lado, em relação ao objeto original, eu vou mover o cursor. Então, ó, selecionei para dentro. Agora eu vou selecionar esse aqui para fora. Vou selecionar esse outro para fora e esse outro para dentro, tá? Chega um momento que não tem mais como, por quê? Porque não tem distância suficiente de 20 milímetros, que foi a distância que eu coloquei, tá? Então não tem mais como fazer para dentro. Então o offset vai fazer esse distanciamento, como se fosse várias paredes, né? E por que eu fiz dessa forma aqui, com linhas separadas? Porque eu quero mostrar para vocês, se não for um objeto como se fosse uma polilinha, qual que vai ser a diferença? Vamos dar uma olhada. Então, ó, offset, eu vou colocar aqui uma medida de 10, tá? Só para diferenciar. Agora, notem o que vai acontecer. Eu seleciono a linha, eu tenho que selecionar todas elas, tá? Isso não quer dizer que seja ruim. Isso, na verdade, eu estou demonstrando que existe uma diferença, tá? Então, essa aqui que é a diferença entre uma e outra forma, tá? Aqui ele só está criando como se fosse o comando copiar, né? CO Enter. Só que aqui eu não preciso ficar botando as medidas toda vez que eu aumento, né? A referência é sempre do objeto anterior, tá? Eu posso fazer... existem várias geometrias que vão ser interessantes utilizando esse comando offset.
Tá bem? Então, a princípio, se vocês quiserem mudar a medida, né, eu quero colocar 20, né, vocês podem colocar, mas tem que sair do comando, tá? Ele não atualiza isso. Então, vou ter que sair do comando, dar um comando offset enter, digitar o valor enter, tá? E aí sim que eu consigo mudar. De outra forma, não, por quê? Porque ele só tem uma entrada de valor, tá? Então, se quiser mudar no meio do comando, não tem como. Até vocês podem olhar aqui que ele só dá uma informação: selecionar objeto, né? Sair ou retornar. Ele não diz, digite novo valor de offset. Não, ele não pede isso. Então, não tem como modificar. Dentro do comando offset, tu tem que sair e retornar num novo comando. Tá bem? Então, a princípio, esse é o comando offset, né? Nessa aula nós vimos também o explodir e o join. Na próxima aula, nós vamos trabalhar então com a parte de layers, tá? Que é bem brevezinho. E as últimas duas aulas, e aliás, e aí vamos ficar por aqui. E na aula 7 nós vamos aprender então a parte de anotação, tá? Então, até a próxima.